E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração e hoje eu tô aqui para falar do número 2 da mensal do Flash, que reúne as edições de One Minute War Special 1 e Flash The Fastest Man Alive 8. E é isso, bora lá começar aqui, né? Antes, vou mostrar essa capa aqui linda, né? Do Serge Akunão, uma capa variante. Variante não, acho que é a capa normal. Muito linda aqui, né? Mostrando o Kid Flash, o Impulso e os dois Flashes aqui se completando. Aqui atrás a capa da Flash Fastest Man Alive 8, que contém nesse encadernado, que eu vou falar mais dela mais pra frente aqui no vídeo. Uma lombadinha aqui, pra quem gosta de ver, bem fininha. É isso, bora começar. Aqui nessa primeira história, basicamente é um compilado de histórias que envolvem a saga One Minute War, ou Guerra de um Minuto, né? Se eu ficar falando muito inglês é porque eu tava acostumado, na época que saía, falar One Minute War, na época que eu lia assim que saía lá nos Estados Unidos, então tem que me acostumar a falar Guerra de um Minuto agora que tá saindo aqui no Brasil. Mas bom, essa é a primeira história dessa One Minute War Special. Basicamente vai mostrar a origem da Fraction, né? Que eles basicamente são um planeta, basicamente quase igual à Terra, só que um pouco mais avançado, e basicamente eles descobrem a força de aceleração e fazem basicamente como seres humanos. Começam a extrair o máximo da força de aceleração, onde chega num ponto que eles não têm mais força de aceleração, então eles têm que extrair de outros planetas. Você vê que, vira uma sociedade fodástica que reúne vários planetas em uma só sociedade. A sociedade passou a habitar em vários planetas, tudo interligado. Então eles passam em outros planetas roubando força de aceleração para abastecer o planeta deles. Acho que eu dei uma resumidona na história aí. Bora falar dela primeiro, que daí eu já avanço para as outras histórias. São todas historinhas bem curtinhas, então não vai ter muito o que falar. Eu vou tentar basicamente só falar o que eu achei rapidão e nós já vai pra próxima. Essa história, com a origem dos rachadores, apesar de ser simples, o Jeremy Adams faz um bom trabalho, apresentando uma camada a mais para esses antagonistas, mostrando que eles não são exatamente vilões, eles só estão fazendo de tudo para manter o planeta deles de pé, e explicando também o porquê eles dominam tanto a força de aceleração, né? Que foi anos estudando e drenando a força de aceleração. Quem acompanha o canal já está ciente o como eu gosto da arte do Fernando Passarinho. Então, né, vou dar uma nota 8 de 10 para essa história. Muito, muito legal. Bora para a próxima história aqui, que basicamente a gente vai ver o dia a dia não, né, mas uma história assim da Avery, como ela reage, né, a guerra de um minuto, né? Bora lá. Aqui tem ela tretando com esse vilão dela, o ele consegue sugar a alma dela. Quando ele termina de sugar a alma dela, os rachadores aparecem e capturam ele, e ela vai pegar e tentar salvar ele, porque ele tá com uma pedra que, se chegar na atmosfera, vai explodir. Basicamente é esse o resumão dessa história. Bom, essa história é um clássico feijão com arroz bem escrito, que cumpre com sua função, que é mostrar como a árvore está e como ela vai lidar com essa invasão dos rachadores, e te deixa preso, fazendo com que você se divirta do começo ao fim. Fora a arte do Serge Akunão, que contribui para deixar o clima bem leve, né? Então é outra história aqui que eu dou uma nota 8 de 10. Indo para essa história, basicamente essa história aqui vai ser a volta do Godspeed. A gente vai ver aqui uma tropa de rachadores percebendo que tem alguém em uma casa estranha, e eles vão investigar isso, até que depois de quase todos serem mortos, aparece o Godspeed e a gente vê que é ele mesmo, que ele voltou. O porquê, não faço a menor ideia como ele voltou, mas ele voltou, e como todo mundo conhece o Godspeed, ele nunca tá do lado dos vilões. Aqui a gente tem uma história um pouco diferente escrita pelo Jeremy Adams, uma história com um bom suspense que te deixa preso para ver o que vai acontecer. Óbvio, se você sabe o que vai acontecer no final, isso tira mais
magia da coisa. Isso falando por experiência própria, que eu sabia antes de lançar essa história o que ia acontecer, mas não tiro o mérito dessa história. Eu não conheço esse Lisandro Ettenheim, não sei se é assim que pronuncia, que faz a arte desse encadernado, mas eu fiquei bastante surpreso com a qualidade da arte dele. Muito, muito linda. Essa aqui já aumenta a minha nota, uma nota 9 de 10. Então vamos para a última história aqui, né, que é o futuro, onde os rachadores ainda não foram derrotados. Basicamente é isso, a gente vê aqui, basicamente os rachadores sequestraram o filho do Wally, no caso o irmão do Jay e da Harry, e eles estão tentando salvar ele. Aparece até a Besouro Dourado aqui para ajudar eles. Basicamente é que a gente vê, né, que lá no começo da fase do Jeremy Adams, a Besouro Dourado é introduzida, né, ela falando que o primeiro encontro dela com o Jay vai ser mágico, vamos dizer assim. E aqui basicamente acontece um encontro, né, porque eles falam que já se viram outras vezes, mas nunca tinham conversado. E aqui acontece esse encontro no futuro do Jay e da Besouro Dourado. Então, eu li essa história aqui assim que saiu nos Estados Unidos. E eu não tinha gostado muito, mas lendo pela segunda vez eu gostei bem mais. É uma história bem divertida, só a arte que eu continuo não gostando nem um pouco. Eu gosto como Jeremy Adams começa a plantar coisas bem boas pro futuro da fase dele, e me deixaria extremamente ansioso se não fosse pela saída dele da mensal do Flash. Ainda tenho um pouco de esperança que o Simon Spurrier aproveite algumas coisas, mas só o tempo dirá. Essa aqui eu também dou uma nota 8 de 10. Agora vamos para essa última história aqui, né, que fecha o encadernado, para mim terminar o vídeo aqui com vocês. Bom, essa história eu acho que é inédita no Brasil, pois essa edição faz parte de um movimento lá fora chamado DC Digital First, que aconteceu na época da pandemia, onde a DC começou a republicar histórias que tinham saído numa coleção Giant que só ia para o Walmart de forma online, mas acabou expandindo para as histórias inéditas, se eu não me engano. Então, bora lá. Essa história vai ser basicamente o que acontece nessa história, basicamente a gente vê o Capitão Frio finalmente sendo preso por matar uns traficantes de droga, e o Barry desconfiando do porquê ele foi preso tão facilmente. Primeiro, né, que o Leonard Snart, no caso o Capitão Frio, ele já tem um senso moral de não matar aleatoriamente, mas quando ele mata, ele, como diz, não deixa tão fácil assim pra ser pego. Basicamente vai consistir nisso, no Barry tentando inocentar o Capitão Frio, e no final ele consegue, né? Não vou contar como tudo acontece, porque é uma edição bem legal, que eu quero muito que vocês leiam, que eu gostei demais. Então, deixa eu falar melhor sobre. Eu nunca tinha lido nada desse Dave Wilgoss, que é o que faz essa história, mas ele me surpreendeu bastante com essa história. Dá pra ver que ele é um roteirista que entende do Flash. Em poucas páginas, ele faz uma história tão simples, tão bonita, mostrando a moralidade do Barry, que dela faz com que eu quisesse ler outras histórias dele. E o Dan Mora, então, com essa arte esplêndida, deixa a história melhor ainda. Um dos melhores desenhistas da atualidade, né? Que ele faz até o Batman Superman melhores do mundo, que é fantástico. Eu li a primeira parte, o primeiro arco de história, é fenomenal. E é isso. Essa história aqui eu gostei muito. Dou uma nota 10 de 10 pra ela. E, bom, basicamente é isso. Se for pra dar uma nota pro encadernado inteiro, levando em conta que a maioria, né, eu dei 8, então eu vou dar 8 pro encadernado inteiro. Mas um bom encadernado eu recomendo que vocês peguem, porque Jeremy Adams já é bom, e essa história no final ainda eu gostei demais. Comentem o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, e basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, e até o próximo vídeo.